Olá, está no ar mais um Porto Alegre em Debate. Nos últimos 10 anos, o consumo de agrotóxicos cresceu 190% no Brasil, segundo um estudo realizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. No programa de hoje, vamos discutir o uso dos agrotóxicos. E para falar sobre o assunto, recebemos aqui o professor da Faculdade de Agronomia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Renar João Bender, o assistente técnico estadual da produção de base ecológica na gerência técnica da Emater, a empresa de assistência técnica e extensão rural, Ari Uriarte, e o assessor técnico da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, Ivo Lessa. Sejam bem-vindos. Então, vamos começar entendendo o que são os agrotóxicos. Por favor, professor. Bem, bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Com relação à sua pergunta, agrotóxicos. Essa é a denominação que agora está estabelecida como sendo a denominação para todo e qualquer produto que é utilizado na agricultura com o objetivo de algum controle tanto de doenças como de pragas, inclusive a parte de controle de o que se diz, normalmente denomina de ervas daninhas. Então essa ficou a denominação oficial, agrotóxico. Tem algumas outras denominações, como defensivos agrícolas, agroquímicos, são outras definições que estão no meio e que são, digamos, aceitos pela comunidade, mas a denominação oficial hoje é agrotóxico. Bem, o que são? São produtos que antigamente nós extraímos, são produtos de síntese química, que foram então gerados com o objetivo de controlar alguns dos problemas que estão relacionados a condições que prejudiquem o desenvolvimento das culturas. Então, são produtos que foram sintetizados e que estão sendo utilizados para o controle dessas condições que prejudicam o rendimento das culturas. Então, essa é a questão básica que está relacionada com o produto em si. Nós tivemos, a indústria química floresceu, principalmente depois da Segunda Guerra. Foram os primeiros produtos que foram utilizados em larga escala, que hoje talvez sejam os produtos assim, onde nós temos mais assim, problemas relacionados à questão de saúde e que estão suscitando esse debate todo com relação aos agrotóxicos, que são os organoclorados. Nós temos aí, o antigo era o famoso pó de gafanhoto, que foi muito utilizado, hoje é execrado, mas na época foi essencial para a sobrevivência, né, porque as nuvens de gafanhotos que invadiam, que vinham via do Chaco, invadiam aqui, acabavam dizimando culturas, levando fome para esses, principalmente eu me lembro, algumas situações que minha avó contava, né, que as crianças, as famílias, todo mundo tinha que sair batendo lata com fogo, né, para fazer com que essas nuvens não baixassem, porque se elas baixassem numa lavoura de feijão, numa lavoura de milho, dizimavam essa lavoura. Então a indústria química floresceu a partir disso. Hoje nós temos uma indústria química, tem várias empresas, né, tem alguns dados, são em torno de 6 empresas grandes, tem muito mais do que isso, mas as 6 maiores detêm 80% do mercado mundial desses produtos. São indústrias que trabalham, né, na síntese de novas moléculas, isso está... Precisamos, né, trabalhar em cima de novas moléculas mais específicas, para poder integrar isso num sistema de controle dentro do sistema de produção agrícola que nós temos hoje, né, um sistema em larga escala, onde é que você tem necessariamente situações adversas e você tem que de alguma forma controlar. Tem várias formas, isso nós podemos ver mais adiante, mas os agrotóxicos entraram nesse nicho ou nessa situação de controle em lavoura de grande escala para tentar segurar os problemas que afligem, principalmente no que concerne a pragas e a doenças, então a fungos e insetos. Então quer dizer que mesmo eles agora tendo um pouco de dúvida com relação a se fazem bem ou não, eles tiveram um papel importante para a humanidade. Sim, sem dúvida. Esses produtos ainda hoje, o que está se debatendo, a questão do alimento seguro,
que seria talvez o pano de fundo de toda essa discussão, e nós vamos avançar isso, acho, ao longo desse programa, a questão do alimento seguro. O que significa isso? E os agrotóxicos, de alguma maneira, também estão muito vinculados a essa situação de produção de alimento seguro. Nós temos várias situações onde é que, não é que nós não possamos prescindir, mas hoje é o meio mais, digamos, mais estudado na forma de controle e de prevenção e de poder fornecer algum alimento seguro. Depois nós vamos poder entrar um pouco mais, eu quero deixar o espaço também para os meus colegas se manifestarem, né? Não quero monopolizar. Por favor. Certo. O uso dos agrotóxicos, senhor Lessa, ele é mais utilizado em monoculturas, em produções de larga escala? Em quantidade, sim, né? Mas nós sabemos muito bem que, bom, em primeiro lugar, também agradecendo o convite em nome da Farsul, por estar aqui, para poder conversar com a nossa população, e basicamente a população urbana de Porto Alegre, onde a gente tem um convívio até muito menor do que a população rural do estado do Rio Grande do Sul. Mas esses alimentos chegam à mesa, inclusive, aqui, né? Dos moradores. E é nosso dever e a nossa obrigação trazer esses alimentos com qualidade para chegar na mesa de toda a população. Com certeza. Então, esse produto, o agrotóxico, que é a legislação, embora a gente não até possa discordar do nome, ele é utilizado em todos os produtos. Se discute muito a questão da monocultura, né, até porque é uma atividade hoje extremamente grande no Rio Grande do Sul, forte, cada vez mais, né, que é da questão, principalmente a questão da soja, que usa uma certa quantidade significativa de produtos, né, mas sem dúvida numa transformação, numa mudança que o professor já colocou, o professor Bender já colocou. Hoje se trabalha e se usa muito a questão fúngica também, né? Nós temos um problema seríssimo de uma seria doença contra fungos. Contra fungos. Como é que é? O asiático, o fungo asiático, né? Que ataca a soja. E temos que ter esse controle. Então nós temos uma grande quantidade de aplicações, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil Central, nessa questão fúngica. Então esse grande aumento desses produtos utilizados vem muito em cima dessa tecnologia do plantio direto, dessas novas doenças que nos fizeram a entrar mais nessa produto. Combatendo o quê? E isso é importante que fique, porque na verdade a gente, quando vai contra a planta competidora ou a invasora, o fungo, nós estamos dizendo o seguinte: esses também querem se alimentar daquilo. Eles estão ali para, né, que é o alimento básico dele. E nós estamos então numa disputa. Ou nós vamos ter um produto para a alimentação humana, combatendo esses, ou não. Então é isso que está em jogo. Esse é um jogo que nós vamos ter que enfrentar. Mas também, mais adiante nós vamos falar, nós estamos num país tropical. E aí é uma conversação muito mais complicada, muito mais diferente daquilo que a gente pode ver em Europa, Estados Unidos, países temperados. Então eu acho que no primeiro momento seria vários assuntos, várias pautas para a gente discutir. Nós vamos deixar, como o professor colocou, durante o decorrer do programa, para a gente ir também debatendo. Claro. Sua posição, por favor. A Emater, enquanto assistência técnica, né, ela tem conduzido esse trabalho tanto no aspecto da produção convencional quanto na perspectiva da produção de base ecológica, né, e o meu trabalho dentro da Emater busca essa perspectiva de produção. Como o professor Bender mesmo falou, né, hoje é uma preocupação no sentido de buscar um outro modelo tecnológico de desenvolvimento da agricultura, tendo com vistas a preocupação tanto do agricultor quanto da população em relação aos resíduos que hoje a gente vai dizer tem nos alimentos, né, e que de uma certa forma se vê com uma certa preocupação. O Brasil, ele aumentou em muito o seu consumo de agrotóxicos, muito em cima disso que é o crescimento do agronegócio, né. Hoje 80% dos princípios ativos utilizados na agricultura, eles são destinados às lavouras de commodities, né? O que seriam commodities? É a soja, é o milho, é o trigo, né? O algodão, a cana-de-açúcar também tem uma boa parcela, vamos dizer, no consumo desses agrotóxicos.
E isso, de uma certa forma, assim, se concentra. Mas também tem aqueles agrotóxicos que são utilizados na horticultura e na fruticultura, né? E que dentro, vamos dizer, de uma busca, né? Eu acho que isso, tanto por parte da Farsul quanto da universidade, são preocupações porque se trata de um mercado consumidor e hoje cada vez mais exigente esse mercado. Ele estabelece um parâmetro, né, que é qualidade. E a qualidade também diz respeito à perspectiva, dizer, dos resíduos e da tecnologia empregada. Dentro dessa perspectiva, né, cada vez mais cresce a área de orgânicos, né, que é uma perspectiva, vamos dizer, onde a tecnologia empregada ela busca um outro enfoque, né? Que daí seriam alimentos sem a utilização de agrotóxicos, né? E que a partir, vamos dizer, do início de 2011, amparado por uma legislação nacional que certifica esses produtos em 3 modalidades, né? Quer dizer, nós tínhamos anteriormente a perspectiva da certificação via processo de auditoria, né? E hoje, dentro da legislação brasileira, nós temos outras 2 possibilidades, que é a organização de controle social, né, feita pelos agricultores na perspectiva da comercialização direta dos produtos em feiras ou mesmo no PENAI, o Programa de Alimentação, né, de aquisição de produtos do governo, né, e o PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e o PAA, que é o programa que permite, vamos dizer, produtos da agricultura familiar chegarem, vamos dizer, aquelas demandas que são demandas de governo, né? E que contempla, inclusive, dentro dessa perspectiva, a produção de orgânicos, né? E, de certa forma, dá um tratamento especial para aqueles produtos que advêm dessa área de produção, né? Dando aí um incentivo, né? Um incentivo para essa formação, né? E agora até o senhor Ari tocou nessa questão do aumento do uso de agrotóxicos no Brasil e falava que isso também se deve ao aumento da produção. No mundo também, nessa última década, os agrotóxicos aumentaram em 93% o uso deles. Como é que a gente compara esse crescimento mundial de 93% com o crescimento do Brasil, que foi de 190%, professor? É uma boa pergunta. Não só se explica esse aumento de consumo de agrotóxicos nesse percentual de 190% pelo aumento da área de cultivo. Também houve um incremento na área de cultivo e isso sem dúvida resulta em maior consumo, né? Então essa é uma das explicações para o aumento de consumo. A outra situação, em grande parte, nós temos situações, alguns alegam ou indicam a questão das mudanças climáticas, as intempéries, os climas mais adversos, que principalmente favorecendo em uma situação ou outra o surgimento de alguns volumes maiores de algum inseto, principalmente na questão de insetos, a entrada via algumas nós estávamos isentos de algumas dessas pragas e que agora, como o mundo globalizado, com a movimentação tanto de pessoas como de produtos, nós também ficamos sujeitos a receber, a ter a entrada de alguns desses insetos, né? Temos alguns exemplos, no caso da parte animal, a mosca do chifre, nós temos outro exemplo, porque nessa parte dos 190% entra a produção animal e produção vegetal. Nós tivemos ainda também outras pragas, por exemplo, entrando um fungo na bananeira, a cigatoca negra, entrando pelo norte do Brasil. Nós temos aí uma praga na macieira, que é a Psyllia pulmonella, que já estava na mídia também, se falou muito, nós éramos um país isento. Então essas condições, todas elas levaram para um incremento do consumo. Não são as explicações únicas, tem vários fatores que estão levando ao maior consumo desses produtos. Houve um incremento bastante grande também com relação a herbicidas, justamente por nós termos alguns materiais, por exemplo, no caso da soja, né, que temos cultivares resistentes, então o uso de herbicida com o princípio ativo do glifosato, então também aumentou um pouco o consumo. Então tudo isso explica esse incremento. Claro, tem também uma outra questão que a gente tem que levantar e considerar que existe uma
tentativa do produtor em utilizar mais e até às vezes mais do que deve, mas isso acho que nós vamos abordar um pouco mais adiante. A questão do uso indiscriminado, do uso sem um critério agronômico ou um critério técnico adequado, e isso também responde por um pouco por essa questão do incremento do volume. Claro, o Brasil nós temos, e isso pode se agravar nos próximos anos, e aí é a questão, o que fazer? Nós temos hoje uma situação de fato, nós estamos consumindo bastante, nós temos, tem os valores médios de consumo, né, por quilo, por hectare, que estão incrementando. O que nós vamos fazer? Qual é a medida que nós vamos... É questão frear, proibir? Eu acho que essa é uma questão que nós temos que abordar mais adiante. Mas é a questão do fato de nós estamos vivenciando uma situação e temos que tomar uma atitude. Qual é essa atitude? Treinar produtores, assistência técnica, e aí nós temos o Ari é representante da extensão aqui no Rio Grande do Sul, da empresa. Nós temos que ampliar isso, treinar o nosso produtor, porque o produtor não gosta de usar. Se ele não precisasse usar, ele não iria usar. Mas ele está, às vezes, ele está numa situação de dilema, ele precisa. O que ele vai fazer? Ele vai abandonar a sua produção, ele vai perder receita, ele vai decidir para manter a viabilidade econômica. Então, vai lançar mão do uso desses produtos que são, para ele, a tábua de salvação. Hoje, o defensivo, o agrotóxico, é considerado para ele, né, um facilitador da vida dele de produção. Só para fazer um pequeno parênteses, se você tivesse que... eu há pouco tempo estive num evento e um professor fez uma palestra, o palestrante apresentou o seguinte aspecto: você gostaria de ficar capinando 1 hectare de soja, ou você prefere usar o herbicida e resolver o problema? Quanto tempo você precisa? O que é melhor, o que é pior? O produtor, se ele não precisasse usar herbicida, ele não usaria, talvez. Não sei, né? É uma questão também interna de cada um. Mas é esse aspecto. Você não... porque hoje os produtos químicos, né, a parte química da produção, responde aí por 20, 25, dependendo da cultura, 30% do custo de produção. Então, se ele puder economizar ali, isso vai significar, em algumas situações, um melhor rendimento. E o produtor procura rendimento. É a questão básica da sobrevivência dele. Então, como é que nós podemos fazer para reduzir? Mas eu vou deixar de novo para os demais, né? Porque senão eu fico... Por favor, Ivo, representante da Farsul. Eu acho que o professor colocou muito bem todas as variáveis que a gente enfrenta nessa situação. Em primeiro lugar, eu acho que é uma decisão do produtor também, e de querer produzir um orgânico ou produzir um produto usando produtos químicos em cima, né? Além de uma decisão própria, é uma decisão de oportunidade, né? Porque não tem aquela condição necessária para produzir um produto ser livre de produtos químicos. Mas essa questão do Brasil ser um campeão de uso agrotóxico, e outra coisa que o professor colocou, e quando ele estava falando, eu fiquei me lembrando sobre o Censo Agropecuário de 2006, onde a gama de produtores rurais no Brasil, que são aqueles analfabetos funcionais, né, que simplesmente a pessoa sabe assinar o nome, mas não sabe pegar uma bula de um produto, ler, interpretar aquilo, vem ao encontro que o professor colocou, que é na questão da necessidade da assistência técnica e da qualificação desse produtor. Né? Então nós temos todo esse preparo. Então nós temos aí uma questão cultural muito forte ainda presente. O cara viveu com um pulverizador costal daquele, vendo o seu pai, o seu avô aplicando aquele produto, e aquilo continua na cabeça dele, e continua usando. Daqui um pouco, hoje nós podemos usar a tecnologia totalmente diferente, com volumes muito menores, né? Tá aí a agricultura de precisão, tem outras coisas mais, mas não continua aquilo. Então nós temos um processo de adequação ao longo do tempo, né, que estamos começando a enfrentar, sem dúvida. E também entra a questão da variável, que o Brasil hoje é um país aí crescendo na questão da produção primária, e que faz vamos dizer assim, faz 5 safras em 2 anos. Né? Nós estamos comparando volumes e quantidades de produtos com países que fazem uma safra por ano. Né? Então são coisas assim que, até que ponto
incremento de valores de produto usado por hectare é extremamente significativo em cima da produtividade total. Né? Então, isso que tem que... o cálculo é um pouco diferente. Tem que calcular que por tonelada produzida, o que é utilizado. E aí eu tenho certeza que nós podemos até inverter essa regra comparados a outros países do mundo. E isso é extremamente importante que a gente coloque e o pessoal tem que entender. Ivo, eu gostaria de te perguntar só como é que fica o Rio Grande do Sul nessa questão, comparando com o resto do Brasil, na questão de utilização de agrotóxicos. Porque o Rio Grande do Sul tem uma grande produção rural. Tem, mas hoje eu vou dizer assim, a questão soja e milho, né, é praticamente bem semelhante. Nós temos um clima um pouco diferente do Brasil Central. O Brasil Central dá uma nuvem no céu, né, professor? O pessoal já está pegando pulverizador e querendo aplicar o seu fungicida. Aqui não, aqui a gente tem uma situação um pouquinho diferente. Temos aí a questão do plantio direto. Que hoje praticamente toda a nossa cultura de sequeiro é em cima de plantio direto. O que seria o plantio direto para o pessoal de casa? Plantio direto é uma lavoura que hoje não se ara, não se prepara mais. Se plantam naquilo ali, através da colocação de um herbicida, um dessecante, aonde faz aquele plantio em cima daquelas condições praticamente natural existentes. Vamos dizer que não podemos dizer natural que existiria desde o início. Não, existente. Então esse plantio tem trazido menos problemas de erosão e controles. Mas, sem dúvida, precisa ser feito o controle das plantas competidoras e das pragas existentes. Existe a lavoura de arroz que continua ainda sendo aplicada e tem que ser aplicada até porque a questão de produtividade do arroz, nós passamos aí dos últimos 10 anos para cá, de 3, 4 mil quilos por hectare. Estamos chegando a 8, 9 mil quilos. Hoje, hoje o Rio Grande do Sul tem os melhores níveis de produção na lavoura de arroz irrigada do mundo. Né? Então, isso tudo é em cima dessa questão química que está colocada e que temos que conviver. Sim. E, Ari, a gente falava antes, o professor e o Ivo colocavam a importância de prestar o atendimento técnico, de dar essa base para o produtor. Como é que funciona o trabalho lá na Emater nesse sentido? Nesse aspecto, a Emater, ela tradicionalmente tem colocado à disposição dos agricultores, né, de forma gratuita, assistência técnica e extensão rural ao longo de mais de 50 anos. Né? E, de certa forma, ela também teve um papel na introdução desses venenos, né, esses agrotóxicos, no início desse processo, quando da utilização anterior, como o professor Brenner colocou, né, como princípios ativos utilizados em processos de conflito mundial, guerras, né, e a adaptação desses princípios ativos para a utilização na agricultura. Isso, quer dizer, essa transição, eu diria assim, a necessidade da evolução desse processo, até hoje ela se faz presente, tanto no aspecto, vamos dizer, da pesquisa, como da retirada de determinados produtos que sabidamente fazem problema, né, tanto para a saúde pública como para a questão ambiental. E o professor Bender já citou alguns exemplos aqui. Hoje, ainda dentro dessa perspectiva, né, a gente sabe que dos 50 produtos utilizados na agricultura no Brasil, 24 deles hoje ainda são, vamos dizer assim, utilizados e proibidos nos seus países de origem. Então, não houve ainda dentro da nossa legislação, né, não só no aspecto da legislação, mas também do ponto de vista tecnológico, o banimento desses produtos que até de certa forma, até para a própria agricultura convencional se torna um problema, porque esses produtos, visto aí, por exemplo, o embargo de produções, vamos dizer, que foram mandadas para alguns países, o caso da laranja, né, e que tiveram que retornar, vamos dizer, esses produtos, tendo em vista a detecção, vamos dizer, do carbofuran, né, que é um produto, vamos dizer, não autorizado, né, em determinados tipos de agricultura, como o caso dos Estados Unidos, Canadá e outros, né, e que quando esses produtos foram detectados lá, não foram aceitos no seu mercado interno. Né? Então, dentro dessa perspectiva, o aspecto relacionado não só do ponto de vista da legislação, mas também do controle da utilização desses produtos se reveste de uma importância tanto para a agricultura convencional e muito mais ainda para a agricultura orgânica, né? Que ela, uma vez que é uma agricultura que se isenta da utilização desses produtos, a existência desses contaminantes no ambiente pode provocar
problemas, né, nas atividades aquelas que venham se desenvolver, porque a propriedade, infelizmente, ela não está isolada, né, do conjunto das propriedades, e nesse sentido a gente tem que ter um cuidado cada vez maior, né, tanto no aspecto da utilização, né, daqueles produtos que são utilizados na agricultura convencional, quanto no seu regramento, né, a partir de uma legislação ambiental que seja, vamos dizer assim, compatível, né, com rigor, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista da saúde pública. Né? Com certeza. Nós já chegamos ao fim do primeiro bloco do programa. Fique com a gente que logo, logo voltaremos falando sobre agrotóxicos. A carteira de identidade, o RG, é um dos principais documentos de identificação no Brasil. O RG é emitido pela Secretaria de Segurança Pública. Em Porto Alegre, para fazer o documento, é preciso ir até uma unidade do Tudo Fácil ou ao Departamento de Identificação do Instituto Geral de Perícias. O IGP fica na Avenida da Azenha, número 255. O órgão funciona de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 6h30 da tarde. Existe também um sistema de agendamento pela internet, disponível no site www.ssp.rs.gov.br. Para confeccionar a carteira de identidade, é preciso levar a certidão de nascimento original ou uma cópia autenticada. Para quem é casado ou viúvo, vale também a certidão de casamento. Para incluir os números do CPF e do PIS/PASEP no RG, deve-se levar os documentos originais. Uma foto 3x4 recente também é exigida. A primeira via da carteira de identidade tem uma taxa de R$ 31,85. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje discutindo a questão dos agrotóxicos. Professor, quais as consequências para a saúde das pessoas que consomem agrotóxico e até para do próprio produtor que lida, que mexe com esses produtos? Bem, existe uma profusão de informações com relação a problemas que podem tanto ser, primeiro lugar, é a questão para o próprio produtor, o aplicador. Ele é o primeiro que está exposto ao produto. Então, a possibilidade dele ser exposto a uma quantidade muito grande, contínua, pode levar a problemas crônicos. Nós temos conhecimento de algumas moléculas que são reconhecidamente carcinogênicas. Tem algumas outras que têm efeito teratogênico, mutagênico. Então esses... O que seriam esses efeitos? Falando em uma linguagem mais comum para que a gente possa entender melhor. Bem, carcinogênico é tranquilo, formadores ou indutores de cânceres dos mais diversos. A questão de mutagênese é uma alteração no código genético, no genoma, que pode levar a nascimento de crianças com algum defeito genético, com alguma propensão a alguma doença que, se não fosse essa alteração genética, não teriam esse problema de saúde, que pode ser um problema agudo ou pode ser um problema que leve ao óbito muito rápido, ou um problema crônico que vai impedir essa pessoa de ter uma vida normal. Então, dentro desse grupo mutagênese e teratogênese, seria assim, para uma forma bastante simples, o efeito de médio e longo prazo. O problema para a saúde do consumidor que vai consumir produtos com resíduos, alguns desses produtos podem causar alguma indisposição muito, digamos, breve, como náuseas, dor de cabeça, vômitos, diarreia, mas o grande problema desses produtos é aquela forma silenciosa de atuação. A questão, a grande maioria deles, como os organoclorados, se acumulam no tecido
gorduroso na gordura da pessoa, no tecido adiposo, e fica ali de uma maneira silenciosa. Ao longo do tempo, o que pode acontecer? Uma pessoa é acometida por uma outra doença, uma gripe, e quando então começa a usar essa reserva de alimento na gordura para recompor a sua saúde, vai colocar no fluxo sanguíneo esses elementos que estavam ali e aí agravar ainda mais o seu problema de saúde. Isso, de novo, pode levar a uma série de complicações, mas os efeitos mais comuns dessas moléculas, e aí a medicina tem dado muitos exemplos e muita informação, a questão de carcinogênese, assim, que é a coisa o problema mais comum que advém de intoxicações crônicas. As intoxicações agudas, sim, essas normalmente podem levar a óbito, e muito rapidamente. Além disso, temos ainda o efeito não só na questão do produtor e do consumidor, mas também no meio ambiente. Exatamente, no solo, nas águas. O Ari já fez uma menção, o colega da Emater já fez uma menção, a questão dos impactos ambientais. Algumas dessas moléculas, ao serem liberadas, ao chegarem às águas superficiais, por exemplo, podem ter efeito muito sério em termos de mortandade de peixes, podem ter problemas também na microfauna de águas superficiais, ou então também na fauna silvestre. Então tem uma série de problemas que podem advir, né, dessa presença de resíduos no meio ambiente, que também é um problema bastante sério e que normalmente a gente negligencia um pouco. Com certeza. E a questão, quanto tempo levaria para se recuperar um solo onde foi utilizado o agrotóxico ali? Do ponto de vista da legislação hoje, né, naquilo que seria a transição de uma agricultura convencional para a orgânica, a legislação considera de 2 a 3 anos, né, as propriedades, aquelas que entram no sistema orgânico, estariam aptas a comercializar seus produtos dentro dessa perspectiva. É evidente que tem determinadas situações que os resíduos perpassam ou permanecem no ambiente durante um tempo muito maior, como é o caso dos organoclorados, né? Esses a gente tem, vamos dizer, aí um universo, né, de tempo muito maior para que o resíduo termine assim sendo eliminado do ambiente. Mas dentro dessa perspectiva da produção ecológica, né, a grande maioria dos agricultores já vem fazendo, ou vinham fazendo antes mesmo do ingresso na produção certificada, né, a transição da produção. E esses produtos já tinham sido, vamos dizer assim, banidos das propriedades há um tempo maior, né? Na questão, vamos dizer, da tecnologia, da produção orgânica, a gente costuma dizer que não é menos tecnologia, muito pelo contrário, é mais tecnologia, ou seja, mais conhecimento, mais, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista do agricultor, quanto da universidade e mesmo da extensão rural. Então é possível produzir alimentos orgânicos em larga escala? Hoje tem, não só, vamos dizer, se comprovado isso, né, mas se demonstrado através da expansão desse mercado, né, não só no Brasil, mas de resto em outros países. O que, na verdade, necessita, né, é além daquilo que seria, vamos dizer assim, a conscientização por parte da população no consumo desses alimentos, também, vamos dizer, criar mecanismos, né, que permitam essa transição dentro da atividade de produção. Como eu falei no início do programa, isso hoje, dentro da perspectiva da legislação brasileira, a partir do início do ano passado, né, em 2011, começou a se estabelecer, vamos dizer, uma transição e estabelecer também, a partir, vamos dizer, dessa transição, uma nova legislação que permite a comercialização e a certificação de produtos com base numa sistemática, né, inclusive própria aqui do Brasil, onde se criou um sistema de certificação participativa, né, em que agricultores, a pesquisa, a extensão rural está presente, vamos dizer, na validação desses processos e colocando à disposição do consumidor um produto certificado e isento, vamos dizer, de agrotóxico. Né? Em Porto Alegre, nesse aspecto, tem sido pioneira, né, na comercialização desses produtos. Desde a década de 80, existem espaços de comercialização, como a Feira de Orgânicos aqui da José Bonifácio, né? Que acontece todos os sábados pela manhã. Exatamente. E basta ver, vamos dizer, o fluxo de consumidores que vão até a feira, a qualidade dos produtos que são apresentados lá, né, pelos agricultores, que buscam se qualificarem também nessas produções, né? E dentro dessa qualificação, como eu digo, não é menos tecnologia, pelo contrário, buscam junto à universidade, junto aos órgãos de pesquisa, informação
para capacitarem, vamos dizer assim, tanto a sua produção como qualificarem a comercialização de seus produtos. Né? E, Ivo, essa produção orgânica, ela já tem despertado também outros produtores? O Ari deu agora o exemplo aqui de algumas feiras em Porto Alegre, mas em questão de estado, como é que está a mobilização para essa transição? Não, sem dúvida, praticamente quase grande parte dos municípios apresentam, tem a feira do produtor, né, atingindo uma produção basicamente de agricultura familiar. Né? Agora, quando se for falar numa agricultura extensiva, numa commodity, numa soja, no milho, o arroz fica muito mais difícil, embora tenha produtores que produzem. Nós temos aqui em Sentinela do Sul uma produção de arroz já sedimentada, com bastante trabalho, sobre um arroz orgânico, né? Bem estabelecido, com eventos internacionais realizados. Então é uma questão que tem condições sim de atender e trabalhar, claro. Inclusive financeiramente? Ele tem um nicho de mercado interessante. Agora, até que tamanho esse nicho de mercado existe, né, em nível mundial para ser atendido? Né? Nós trabalhamos com uma população de baixa renda. Ainda temos um país ainda que existe uma gama de população ainda que passa fome. Né? Então, não podemos, a gente sabe tranquilamente que o produto orgânico hoje ainda é mais caro do que o produto convencional. Mas muito mais em função, vamos dizer, da cadeia do que do custo de produção. Isso. Hoje eles conseguem, vamos dizer, um custo de produção compatível com os custos de produção, vamos dizer, da produção convencional, e até pelo aspecto relacionado com a produção de orgânicos, que trabalha, vamos dizer, no sentido das cadeias curtas, né? O mercado, vamos dizer, ele é um mercado regional, um mercado local, muito embora também os produtos de exportação tenham sido, vamos dizer, colocados na pauta, né, de produção, e aí você citou o exemplo do arroz, né, mas tem também a laranja, a Ecocitrus, uma a cooperativa aqui da região do Vale do Caí, né, ela tem não só atendido o mercado interno, mercado regional e nacional, mas também buscado o mercado exportador, né, e com qualidade. Os produtos, vamos dizer, têm atendido essa exigência, vamos dizer, que é uma exigência de qualidade. E isso, ao longo dos anos, né, a gente tem acompanhado diversas atividades de produção, que cada uma, vamos dizer, buscando o seu mercado específico, né, quer dizer, tanto mercado local ou regional, mas como mercado exportador, e tem, vamos dizer assim, crescido, né, tanto do ponto de vista do interesse do consumidor, quanto do ponto de vista, vamos dizer, dos agricultores, de buscar alternativas nessa perspectiva. Né? A Emater hoje ela tem, assim, mais ou menos em torno de 15 mil agricultores em processo de transição. No Rio Grande do Sul hoje são 1.200 produtores certificados, né, pelos diferentes sistemas de certificação, e a tendência, inclusive, desse processo é aumentar, visto que recentemente, faz um ano, né, começou, a Emater ela tem dado assistência técnica e orientação no sentido de organizar esses grupos de certificação participativa, né, ou mesmo organizações de controle social para comercialização direta dos produtos. E isso percebe-se, assim, por parte, vamos dizer, dos agricultores assistidos pela Emater, um interesse cada vez maior nesse segmento. Né? Mas deixa eu voltar, assim, em primeiro lugar, eu acho que também tem que deixar claro que nós estamos falando, nós não vivemos numa terra arrasada, essa questão do uso do agroquímico, né? A gente vem, no passar dos anos, no passar do tempo, as moléculas vêm mudando, vêm sendo moléculas mais específicas, né? Antigamente nós tínhamos produtos extremamente que agrediam muito mais assim, o aspecto era muito maior. Hoje não, hoje são mais específicas, são em menor quantidade. Existe hoje uma tendência naquilo que o professor colocou, o produto é caro. O produtor não quer usar aquele produto e botar fora. Então está aí hoje ganhando prêmios em cima de prêmios a agricultura de precisão, pulverizadores específicos, com leitura através do GPS, né, sobre a quantidade, volume necessário para aquela área. Então existe hoje leituras a campo, que são tomadas pela informática, que trazendo essa redução, né, da quantidade. E também acho que tem que ficar importante, assim, embora o Brasil continue usando e utiliza,
Nós não temos assim nenhum problema sério hoje de decidir. O produto tal, produzido, colocado à disposição, atingiu o limite, o DL 50, o valor letal de 50, né, do produto. Nós não temos. Temos produtos que apresentam resíduos, resquícios de algum produto, mas que não chega a atingir aquele nível de não consumo. Embora não vamos entrar naquilo que o professor colocou, de pouso, aquela coisa toda. Então nós temos essa situação ainda. Né? Então nós não estamos aqui falando de uma terra arrasada, que olha, é um perigo, não. Gente, nós temos que todos, e eu tenho certeza que o produtor, assim como as próprias companhias que produzem ainda, que têm as commodities, que fazem que detêm a tecnologia, vem ano após ano buscando novas tecnologias que venham a atender a necessidade com menor agressão ao meio ambiente. Isso é uma tendência mundial e o Brasil, sem dúvida, está dentro desse processo. Está aí a soja transgênica, está aí o arroz mutagênico, está aí hoje produtos do milho. E é uma coisa interessante, né, professor? A redução de uso de produto de agroquímico nos Estados Unidos está baseada justamente na biossegurança, na biotecnologia. No momento que o milho, então, entrou o BT, o milho com bacilo trigenes ao controle da lagarta, reduziu violentamente, porque a área de milho dos Estados Unidos é muito maior. A área dos Estados Unidos é 4, 5 vezes, 10 vezes a área do que o Brasil produz de alimento de grão total. Né? Então, essa redução aconteceu. Né? Então, e isso é o jogo também. Né? Colocado. Então, acho que fica. Porque nós falamos no agrotóxico e fica uma coisa assim, puxa, vamos parar, não. Vamos todo mundo para a feira para a feira de produtos ecológicos ali, eu tenho certeza que em 10 minutos nós acabamos com a feira. Não se constitui o único claro, espaço sem hoje, dúvida. Né? Tem surgido outros dúvida. espaços de comercialização, tanto a nível, vamos dizer, até inclusive a própria Ceasa, hoje ela abre um espaço para comercialização de orgânico, né? Isso foi uma das coisas que... existe uma busca também Sim. grande por esses produtos, né? Acho que tem que fazer, uma coisa tem que ficar bem clara, né? A questão, a grande maioria dessas moléculas que estão aí, elas têm esse problema, como eu relacionei, mas também não é agora que dizer assim, olha, vocês deixem de consumir que vocês vão ter, não, vocês vão contrair um câncer, não é isso. O alimento que nós estamos colocando na mesa do nosso consumidor aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil, é um alimento seguro, né, na sua grande... nós temos problemas, às vezes saem... pontuais. Tem alguns problemas pontuais, sim. Há uma outra questão que tem que ser relacionada. Às vezes a notícia, conforme ela é veiculada. Eu sei, há pouco tempo atrás saiu uma informação veiculada, não sei qual foi a mídia, se foi que colocada assim que 52% do nosso pimentão estava contaminado. Qual é a primeira reação do público? Parar de consumir pimentão, porque está contaminado. Eu vou me contaminar, eu não quero me contaminar. Porque já está no consciente da população, do consumidor, que essa contaminação pode levar a um câncer. Não é isso. Nesse caso, no caso do pimentão, nós temos uma situação muito específica. E esse percentual foi decorrente de análises que foram feitas, que os laboratórios credenciados que fazem aqui no Rio Grande do Sul, que fazem essas análises, determinaram que houve não conformidades. O que é o termo técnico que é utilizado? O que não é uma não conformidade? É que tem um produto que não está registrado para aquela cultura. E o caso bem típico no caso do pimentão nós temos o tomate e o pimentão. O tomate nós temos mais de 400 produtos registrados para uso no Brasil, com toda a legislação da Anvisa, que é do Ministério da Saúde, do Inmetro, na parte do Ministério de Ciência e Tecnologia, e do Ministério da Agricultura, do MAPA, que fazem toda a questão do registro. No caso de produtos para o pimentão, nós temos 60 produtos só, produtos formulados. Alguns produtos, algumas moléculas têm mais do que uma formulação, mais empresas que detêm o direito de fabricar aquele produto. Bem, se você consome o tomate e o pimentão do mesmo modo, no produto em fresco, nas saladas, é uma cultura que pertence à mesma família botânica. Tem mais ou menos as mesmas doenças. Se você aplicar um produto que o produtor sabe que funciona para o tomate, se ele aplicar o mesmo produto para o pimentão, e se for feita análise, aquele pimentão está
entra como não conformidade e entra naquele percentual de produto contaminado. Seria esse o caso que no tomate, se fosse visto, se ele estivesse dentro dos limites permitidos por legislação de resíduo, não teria aparecido no percentual. Então, também tem muito isso, e isso às vezes apavora a população, diz, poxa, eu estou consumindo um alimento contaminado. Não é isso. Eu acho que nós temos toda a segurança de dizer que nós temos, claro, problemas portuários, mas também o que nós estamos ofertando na sua grande maioria é produto saudável, é produto que não tem problemas de ser consumido, não tem problema de, assim, que você tenha que agora ter um medo enorme, exacerbado de que aquele produto vai lhe fazer mal. Então, esse é um aspecto, um detalhe que tem que ser bem enfatizado para que a população não fique com medo, né? Eu sei que houve, acho que foi em 84, um caso do moranguinho, e depois em 98, se não, uma reportagem de um canal aberto falando sobre a contaminação. E no dia seguinte a produção, o consumo, aliás, despencou, e vários produtores de morango que passaram por dificuldades econômicas muito grandes, porque o consumo baixou. E por veiculação, claro que tem problemas, mas uma veiculação, digamos, muito dramática do efeito da contaminação. Às vezes até eu não estou querendo tapar o sol com a peneira. Nós temos problemas e nós temos que atacar. Eu acho que essa é a questão que nós temos que trabalhar muito. Como é que nós vamos treinar? Porque o nosso produtor, ele, como disse o Lessa, muitos deles têm pouca formação para interpretar, e ele precisa ser treinado para isso, porque ele não gostaria de utilizar. Em algumas culturas, o custo do uso de produtos químicos representa em torno de 25%, 30% do custo final. Quer dizer, se ele puder reduzir, ele vai fazer isso aí. E se ele puder, também na questão do manejo agroecológico, ele precisa ter treinamento para isso, porque isso não é uma situação muito tranquila. Hoje nós temos muito mais produtores agroecológicos, digamos, na área de horticultura, com as verduras, com as hortaliças, com as frutas. O Ari citou o exemplo da Ecocitrus, mas nas grandes lavouras ainda nós estamos um pouco... Falta mais informação, tem que se incentivar a pesquisa nessa área. Está faltando muito também a informação, gerar informação, conhecimento técnico para poder levar para o produtor. Nesse aspecto, assim, das grandes lavouras, eu diria assim que também há uma necessidade de se buscar não só desenvolver, na verdade, assim, dar conhecimento a tecnologias existentes, né? Mas também abrir uma perspectiva, vamos dizer, que esses produtos entrem no mercado das commodities, né? Ou seja, hoje esse mercado ele está muito, vamos dizer, ligado àquilo que foi dito no início do programa, né? A uma cadeia de produção que, dentro dessa perspectiva da cadeia de produção, ela já vende um determinado pacote tecnológico. E tem, vamos dizer assim, um endereço certo, tanto para os insumos quanto do produto final a ser comercializado. Nesse aspecto, a gente sabe que essas cadeias de produção elas são dominadas, né, por um segmento, vamos dizer, daquilo que seriam as empresas que comercializam os produtos, e nesse aspecto, vamos dizer, é mais difícil, vamos dizer, você romper essas relações, né? Diferente, vamos dizer, da área da horticultura e da fruticultura, onde tem agricultura familiar, onde os processos, vamos dizer, eles têm mais incorporação de trabalho, né? E que dentro, vamos dizer, das relações de produção fica mais fácil de avançar dentro dessa perspectiva da produção ecológica. Eu diria assim, hoje existe a necessidade de um rigor maior na fiscalização, porque a gente está aí diante, vamos dizer, de situações que há produtos proibidos sendo comercializados no mercado interno, né? E isso acho que tem que se acabar para o bem de todos, inclusive da produção convencional e principalmente da produção orgânica, né? Tem que se ter mais, vamos dizer assim, preocupação no sentido de buscar produtos que realmente nos dê segurança no seu consumo, dentro daquilo que seria a produção convencional. E na produção ecológica, buscar cada vez mais a produção e a pesquisa, né? Buscarem, vamos dizer assim, juntas, né? Uma agenda, né, de trabalho onde aquilo que já é sabido e os agricultores realizam essa pesquisa, né? Muitos deles, inclusive, buscam e encontram alternativas para a produção a partir, vamos dizer, do seu exercício de trabalho, e que
vamos dizer, conseguem, vamos dizer assim, viabilizar suas produções, mas cada vez mais a universidade, os órgãos de pesquisa, a própria extensão como mediadora desse processo, eu acho que ela tem que estar presente, porque em última análise todos nós somos consumidores e esses produtos chegam até a nossa mesa, né? O benefício, no meu ponto de vista, é de todos, né? E do ponto de vista, vamos dizer, da economia, hoje a gente sabe que $1 aplicado na cadeia do agronegócio em agrotóxicos, na área da saúde, $1,45, né? São gastos, vamos dizer, do ponto de vista, no sentido de minimizar os efeitos que aqueles produtos provocam. Isso são dados do IBGE, né? E aí a gente tem que ver o que está trocando 6 por meia dúzia, né? As coisas não poderiam, vamos dizer assim, de certa forma, serem sustentadas ao longo do tempo. E a população, de certa maneira, né? Isso a gente tem percebido vamos dizer assim, de perceber, vamos dizer, por parte, vamos dizer, dos consumidores cada vez mais a busca de produtos certificados ou isentos de agrotóxicos, por uma preocupação que está posta aí, que eu acho que de uma certa maneira ela se revela, né, no maior número de incidências de câncer, né, problemas, vamos dizer, que têm surgido principalmente nas comunidades de agricultores, né, que em última análise é aqueles que estão mais diretamente ligados ao uso desses princípios ativos. Mais expostos. Nós já vamos chegando ao fim do Porto Alegre em Debate. Eu gostaria de conceder a cada um dos senhores 1 minutinho para considerações finais, começando, por favor, com o senhor, professor. Bem, quero agradecer a oportunidade aos colegas, ao Lessa e ao Ari, para debater o assunto. Claro, esse assunto não se esgota aqui nesse debate. Nós temos, acho que é um início, acho que deve-se continuar a questão da discussão do uso de agroquímicos. Eu quero enfatizar 2 aspectos fundamentais nisso aí. Primeiro, nós precisamos gerar mais conhecimento na parte de pesquisa agrícola. Então, para isso, se precisa o Estado designar recursos para que as instituições de pesquisa aqui, que são universidades, instituições públicas do Estado, que exercem e realizam pesquisa, para que eles possam continuar trabalhando e oferecer tecnologias factíveis de uso para o produtor. Então essa é a primeira questão. A segunda questão fundamental nisso aí é que nós temos que treinar o produtor. O nosso produtor precisa receber treinamento. Ele não faz uma opção por opção de usar o agroquímico. Ele quer uma produção para se manter viável na sua propriedade. E para isso, esse treinamento, ele necessariamente tem que passar pelos serviços de extensão, como hoje nós temos no Estado. Nós temos que fortalecer esse serviço de extensão, nós temos que colocar mais técnicos, agrônomos, técnicos de nível médio, para atender e trabalhar com esse produtor. E, claro, fundamental nesse processo todo, a formação a formação continuada, quer dizer, o aprimoramento. Isso não pode se esgotar num único treinamento, isso tem que ser continuado. E assim nós vamos avançar, porque o Brasil vai ser demandado em termos de produção agrícola. Nós temos nos próximos 20, 30 anos, nós temos que aumentar em 50% a oferta mundial de carboidratos, mais ou menos nesse mesmo percentual de proteína. Quer dizer, o mundo vai consumir mais alimentos e nós temos, o Brasil tem essa oportunidade. O Brasil e o Rio Grande do Sul têm essa oportunidade de avançar nessa produção. E para isso nós temos que ter conhecimento técnico gerado, capacitação dos nossos produtores para podermos oferecer um alimento seguro, tanto do ponto de vista, né, de resíduos, como também do ponto de vista dos outros aspectos, né, que estão relacionados com o alimento seguro, que é contaminação microbiológica e a contaminação por química, né, que são alguns outros problemas ligados que nós não abordamos, né, questão de metais pesados e micotoxinas. Mas esse assunto que também podem contaminar. Sim, isso seria, nós não conseguimos avançar. Papo para outro programa. Para outro programa. Por favor. Na linha do professor Bender, né, a Emater ela tem feito esse trabalho de difusão das tecnologias, como eu digo, no início desse processo, quando da introdução desses produtos agrotóxicos, ela está presente. Hoje, como parte, vamos dizer, das preocupações da comunidade também, ela atende essa demanda da produção de base ecológica, né? Existe o programa de produção de base ecológica desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, né? E que não só capacita técnicos da Emater, no sentido, vamos dizer, de levar esse conhecimento até o agricultor, mas também capacita agricultores que buscam, vamos dizer,
dentro dessa perspectiva formação, né? Não só do ponto de vista do gerenciamento das suas propriedades, mas tecnologia de produção também, e que hoje existe, vamos dizer, como eu digo, não é menos tecnologia, é mais tecnologia. O que nós temos que fazer é trazer até o agricultor e mesmo reconhecer no agricultor algumas tecnologias que eles mesmos empregam e desenvolvem, né? E colocar isso à disposição do conjunto, vamos dizer, daqueles que buscam essa alternativa. Para isso é importante e fundamental a participação da universidade, né? Tanto no aspecto da formação dos novos técnicos, né, que vão sair lá da universidade, mas também no desenvolvimento da pesquisa, dentro daquilo que é a pesquisa agronômica, né? E outros órgãos de pesquisa do Estado. Aí temos a FEPAGRO, temos a Embrapa, né? Uma união de forças que aí. deve ser chamada para buscar, vamos dizer assim, essas alternativas tecnológicas. E do ponto de vista, vamos dizer, do consumidor, né? E esse que é o que, vamos dizer assim, de certa forma, como eu disse, todos somos consumidores, inclusive os agricultores, né? A preocupação é no aspecto tanto da saúde, né, quanto da questão, vamos dizer, da perenidade, né, do meio ambiente, porque uma vez, vamos dizer, que o meio ambiente ele deixa de ser viável do ponto de vista daquilo que ele oferece, né, que é a sustentabilidade, o sistema todo entra em colapso, né? Quer dizer, então, hoje a gente tem aí câmbio climático, né, que cada vez mais a gente está se deparando com situações assim anormais do ponto de vista do clima, né, e que também, vai dizer, uma agricultura de base ecológica traz respostas a isso, porque do ponto de vista da resiliência, ou seja, da retomada das condições normais, ela tem mostrado muito mais respostas do que na agricultura convencional. Né? Também nesse sentido, ela também traz, vamos dizer, um componente que permite, vamos dizer, nos dar maior segurança, tanto do ponto de vista ambiental quanto social. Né? Certo. Por favor, senhor Ivo. Também agradecendo o convite de estar aqui, presente, debatendo. O assunto, sem dúvida, não se esgota, o assunto começa, né, ou continua. Né? Temos que deixar bem claro que a demanda por alimento é crescente e ela vai continuar crescente. Os jornais publicados no dia a dia e também publicações da FAO estão nos dizendo, nos regrando, dizendo o que vão ter que produzir. Né? Se sabe muito bem hoje que o produto químico utilizado na atividade rural ele vem verticalizando a produção, e hoje no Brasil se discute um código florestal onde não se quer buscar o crescimento horizontal, não. Queremos preservar um Brasil que preservado hoje e queremos continuar produzindo cada vez mais. E o Brasil tem capacidade para isso. Né? Dos últimos 30, 40 anos, o Brasil vem dando essa resposta. Dentro desse contexto, sem dúvida, o agrotóxico, o agroquímico está inserido. Né? E vamos ter que cada vez mais evoluir nessa discussão, trabalhar, buscando alternativas. Entra também a questão das simetrias do próprio bloco comercial Mercosul. Falamos no intervalo sobre os produtos que vêm de fora, da China, não sei o que mais, que entram por outros países, para dentro aqui dentro, daqui a pouco estão contaminando produtos aqui dentro, produtos mais baratos do que o produtor. Né? Então são coisas assim, a questão educacional do nosso produtor, ou seja, nós estamos passando por um processo extremamente importante, né, que começou na década de 70 para cá, onde nós fazíamos uma lavoura de soja convencional, fizemos um plantio direto, né, reduzimos a quantidade de produtos, surgiram novos problemas e a gente vem enfrentando no dia a dia. E é isso que a gente vai passar. Mas tenho certeza que uma coisa nós podemos deixar tranquilo. O Brasil hoje existe uma regra clara, bem definida e muito rígida para um produto ser comercializado. Então, acho que a população brasileira tem que entender que produto comercializado legalmente no Brasil, não podemos estar falando no ilegal, né, até porque não compete a nós defendermos isso, ele é seguro e pode ser consumido tranquilamente. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição. Certo, eu agradeço a participação de todos vocês, agradeço também a sua audiência e até o próximo Porto Alegre em Debate.